Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, dando sequência à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, nessa semana vamos dar continuação à nossa apostila número 4, caderno número 2 do aluno do ensino médio. Queridos alunos, na última aula fragmentamos boa parte da nossa apostila falando dos recursos naturais e minerais. Falamos um pouquinho também do extrativismo e a sua formação geológica, certo? Hoje em nossa aula vamos falar um pouquinho das fontes de energia. E para início de conversa vamos falar de duas, as primárias e secundárias. Lembrando que essas primárias, galerinha, são produtos providos da natureza, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. As fontes de energias, tá? Hidráulicas, podemos falar também das energias solares, como eólica, a geotérmica. Em si, toda a formação natural de energia são primárias. E a etapa secundária é a parte de transformação que tem como destino os diversos setores de consumo. Então, o secundário utiliza a matéria-prima da primária para transformação de grandes produtos utilizados dentro do mercado industrial. Vou pegar um exemplo aqui, o óleo diesel ou óleo combustível, a gasolina em si, que é transformado em gasolina, o petróleo em si é transformado em gasolina, que vai ser utilizado na área automotiva e de aviação. Um outro exemplo, vamos lá, o gás manufaturado, coquetel de carvão mineral, urânio contido, tá? Que vai gerar uma grande eletricidade, o carvão vegetal, o álcool etílico e outros que são utilizados para o desenvolvimento de grandes indústrias e grandes países em si, tá? Então, entendemos o que é primária e secundária. A situação de energia em si, a situação energética mundial. Podemos afirmar que a geração, a transmissão e a distribuição de energia constitui a espinha dorsal da nossa grande economia. Então podemos falar que o mundo em si é grande dependente das energias para o desenvolvimento econômico. Podemos afirmar que boa parte do planeta em si tem grandes olhos para a Amazônia, porque é aqui, galerinha, que tem grandes recursos naturais e minerais, como vocês já estudaram. Então, o consumo mundial ocorre de forma extremamente desigual. Como isso acontece? Por que acontece de forma desigual? Porque quem tem dinheiro, quem pode, né? Então, quem tem dinheiro é o que manda. As grandes retiradas, o extrativismo em si da matéria-prima, tá? Das primárias aí, das fontes primárias, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, tá? São aí os recursos mais extraídos para a formação de grandes produtos secundários, como o professor já citou. Se vocês derem uma lidinha na apostila, na página número 40, vocês vão estar entendendo, tá? Então, a situação energética no mundo, ela é desigual, galerinha. O consumo mundial ocorre de forma extremamente desigual, segundo a Agência Internacional de Energia, a IEA. De cada 3 habitantes do planeta, um não tem acesso à energia fornecida pelas redes elétricas. Quando falamos em fornecimento elétrico, galerinha, falamos no desenvolvimento sustentável, no desenvolvimento econômico, no extrativismo. O Brasil é um dos maiores, vamos dizer assim, fornecedores de energia para o mundo, porque temos a energia primária e a secundária, tá? Então, o Brasil é rico através desses recursos. Por quê? O solo do nosso Brasil, em si, da nossa América Latina, ele é um solo, tá?
sedimentar. O que é sedimentar? São os solos antigos, lá na época da Pangeia, que vocês estudaram aqui também com o professor, quando estavam antes de entrar de férias. Já foi trabalhado um pouquinho referente a isso. Então, como o nosso solo é um solo sedimentar, é um solo antigo e também um solo onde existe o vulcanismo e também um pouquinho do cristalino ali, temos essa facilitação de desenvolvimento das camadas, onde tem grandes aquíferos petrolíferos, aquíferos fontes de água, também temos grandes poços subterrâneos aí de gases. Então, os recursos em si, no solo brasileiro, é muito importante para o mundo. E tirando o nosso relevo também, aonde temos um relevo com grandes planícies férteis, tá? Também devido a grandes erupções vulcânicas acontecidas há milhões de anos. Diferente de alguns continentes, como, entre aspas, a Europa. A Europa não tem grandes planícies. Vocês podem observar que são países fragmentados, pequenos países ali, que não tem um solo tão fértil, tão desenvolvido como o do Brasil. Podemos observar que não existe uma floresta amazônica, por exemplo, na Europa. Não existe. Por quê? O solo não é propício ao desenvolvimento de florestas, onde nas suas florestas existe grandes recursos como a borracha, como o óleo vegetal e outros. Então, basicamente, por isso que o mundo volta-se os olhos ao Brasil, à América do Sul, porque aqui é rico de recursos primários e secundários. Enquanto a economia mundial cresce em média 3%, então a economia mundial está crescendo. Quanto mais economia, mais desgastes energéticos. E esses países que dependem da compra dessa energia, eles utilizam um meio de competitividade. Então os blocos econômicos se aglomeram ali em busca desses recursos, negociando país com país, vizinho com vizinho, para a melhoria da transição econômica. Tirando o Oriente Médio, tá? Os Estados Unidos também e uma parte da Europa, temos ali grandes porcentagens de petróleo, que hoje é uma moeda de troca, é o famoso ouro negro, porque com o petróleo se faz tudo, galerinha, do combustível até o têxtil, até a roupa. Então a utilização do petróleo ela é muito importante para o mundo, mas uma hora o petróleo vai acabar, e aí? Aonde que temos mais recursos? No Brasil, na América do Sul, porque temos a maior floresta do mundo, e onde existe floresta, existe recursos, certo, galerinha? Então, voltando aqui, a oferta de energia aumentou apenas 1%. Quando falamos em oferta, galerinha, falamos em venda. Então, quem tem, quer manter. Por quê? Porque quando você se concentra a sua energia, quando você consegue reservar os seus centros energéticos aí, você consegue desenvolver e também valorizar no mercado, tá? A questão energética preocupa porque aproximadamente 82% da energia consumida no mundo é obtida de fontes fósseis, como o carvão, o professor falou, o petróleo e o gás natural. Esses três recursos, galerinha, o solo sedimentar e também o solo vulcânico, ele favorece a proliferação de carvão, petróleo e gás natural. Eu vou dar um bom exemplo. Como se forma o petróleo? Vamos imaginar que lá na Amazônia ou no Oriente Médio, onde tem muito petróleo, provavelmente há centenas, há milhares, há milhões de anos atrás, ali era um oceano. E ali tinha-se um oceano que tinha 90% de toda a vida do planeta. Essa vida, com o tempo, se vai, acaba estipulando 10 a 15, 20 anos. Vamos pegar um exemplo, uma baleia. A baleia vive de 50 a 100 anos. Eu não sei, eu estou chutando. Essa baleia, quando ela deixa de existir, os resíduos vão para o solo, tá? Vai ser absorvido e vai ser transformado em petróleo, tá? Toda a vida marinha que existe ali vai se decompor, vai para o fundo das rochas e lá vai acontecer a mágica, tá? Da formação do petróleo também
de outros resíduos, tá? Outros recursos que vão ser extraídos, tá? Acontece também o gás natural, o carvão, que é uma questão vulcânica, tá? Então são metais, um professor de Química e Física pode explicar a reação da formação do carvão, mas basicamente são combustíveis, são fontes fósseis que vão favorecer o extrativismo desses recursos, como carvão, petróleo e gás natural. Podemos falar um bom exemplo, a Rússia, que é um país, né, é o maior país do mundo, podemos afirmar em território que é o maior país do mundo, e eles necessitam muito do gás natural. Por que o gás natural? Para manter as casas, as indústrias, porque a temperatura é muito baixa. Então, eles precisam controlar a temperatura para a sobrevivência. E a retirada do gás natural é muito importante, tá? Eles são grandes compradores e também eles extraem bastante o gás natural do território para a sobrevivência. Olha que legal. E aqui no Brasil a gente não tem a necessidade de tanta extração de recursos, mas a gente retira e repassa para grandes continentes, para grandes países aí, utilizarem o nosso recurso natural. Certo, galerinha? Deu para entender? Então, beleza. Vamos ver uma tabelinha. Oferta de energia por fonte, tá? Podemos falar que a fonte não renovável, que não se renova, tá? Demora, por exemplo, um barril de petróleo tirado, quantos milhões e milhões de anos ele vai demorar para se refazer? É impossível, tá, galera? Então, a retirada é maior do que a sua concentração. O petróleo, carvão, gás natural, nucleares, como um bom exemplo aí o urânio, renováveis, tá, galerinha? Esses aqui se renovam, que é a biomassa, a hidráulica e outros. Esses aqui são renováveis, certo, galerinha? Então tem um pequeno percentual, porque os não renováveis são os mais ricos, tá? São os que fornecem mais, os que agregam mais energia, são os mais valorizados. Vocês podem ver que em base o petróleo dá quase o dobro aí do carvão, tá? Então a retirada do petróleo ainda é maior do que desculpa, galerinha, o petróleo em si é mais retirado que o carvão. E quando falamos em oferta, isso aqui não é só retirada, isso aqui é a venda, galerinha. É a oferta que você oferece para outros compradores. Vocês estão vendo que em 1973 se vendia muito o petróleo, porque a facilidade de você achar esse recurso era muito, tá? Existia muito recurso. Em 2012 já caiu bastante, tá? Foi de 46 para 31. Isso no mundo, galerinha. Isso no mundo. Então, ao longo dos anos, cada vez mais vai diminuir o percentual. Por quê? Se vai ter menos recurso, menos acesso, os países vão reter, porque é um meio de desenvolvimento econômico, e vai se diminuir a oferta, certo? Vamos olhar o Brasil de 1973 a 2013. Podemos observar que lá em 1973, basicamente os renováveis tinham aí uma oferta para fora de 45,6. Em 2003 caiu bastante, tá? A oferta de venda. Por quê? O mundo inteiro começou a explorar o petróleo em si, vários lugares começaram a revender o seu petróleo e também perde poder de venda, tá? Porque vários países têm petróleo, não só o Brasil. Então, a demanda é bastante e também a venda também. Aqui temos os renováveis, tá? Podemos observar que em 1973 no Brasil a demanda, a venda era bastante, tá? Desculpa, galerinha, dos renováveis. E aí começou a se assimilar e podemos ver que o que menos impacta é o hidráulico, né? A hidráulica em si, a energia hidráulica. O que é energia hidráulica, galerinha? É através de recursos hídricos também, tá? Como as usinas termoelétricas, as bases em si, que utilizam de recursos naturais para se gerar energia. Igual ao Brasil. O Brasil tem uma grande
área hidrográfica onde fornece muita energia. E o mundo em si não quer essa energia porque a transmissão para mandar para fora ela custa muito caro, tá? Então não se existe mercado, existe uma infraestrutura por trás. Não é só comprar o petróleo barril e você transformar o petróleo. Então a hidráulica em si ela é muito difícil. Então não tem a logística em si não tem a dinâmica para chegar como uma energia tão utilizada. E também ela perde muita potência, muita pressão. Tá? Não tem como a gente usar a energia hidráulica num avião. Temos como usar o petróleo, que vai se transformar em metanol ou etanol, que vai gerar o combustível do avião. Então, a procura de oferta em si é muito mais em cima do petróleo do que na hidráulica. Deu para entender, galerinha? Se não deu, o professor explica novamente, sem problemas. Então, o consumo de energia, tá? Embora novas reservas continuem sendo descobertas, tá? Essas descobertas em si são descobertas de recursos primários, tá? Estão se descobrindo, estão procurando mais, estão acabando com o planeta, estão achando, tá? Mas por que não serem renováveis? Esses materiais estejam com os dias contados. Podemos afirmar que os renováveis em si estão com seus dias contados, de acordo com a famosa IEA. Caso se mantenha o ritmo do consumo médio das últimas décadas, as reservas mundiais do petróleo devem exaurir-se em 75 anos e as de gás em 100 e as de carvão em 200 anos. Então podemos afirmar que em 200 anos provavelmente não existirá mais retirada de petróleo. Olha aí, galerinha, a preocupação do mundo. Então a grande retirada, o extrativismo de uma forma per capita, onde as pessoas visam em si o lucro, acaba retirando essas fontes de energia e basicamente extinguindo esse tipo de recurso fóssil, certo, galerinha? O consumo de energia por tipo. Olha isso, galerinha, como o petróleo ainda é há centenas de anos aí como a maior fonte energética do planeta. Podemos afirmar que em 1973 no mundo, 48,2% de todo o consumo de energia vinha à base do petróleo. Em 2012 caiu um pouquinho pelo desenvolvimento, tá? O investimento de outros meios de energia, como a biomassa, entre outros, eólica, outros meios de energia solar. Então, agruparam aqui, tá? Desenvolvendo um grande percentual, uma grande subida. Mas mesmo assim o petróleo ainda é um recurso muito importante para o desenvolvimento energético, como combustível. Podemos afirmar hoje que o petróleo é a base de todo o combustível do planeta. Hoje um avião, um prédio depende de petróleo. Um prédio, tá? Um gerador de energia ele depende de basicamente diesel. E diesel vai petróleo. Olha aí. Então em si um carro, uma moto utiliza petróleo. A borracha utilizada no pneu do carro também é petróleo. Então as multinacionais, as grandes indústrias pelo mundo dependem do petróleo. É um meio de combustível, é um meio energético. Certo, galerinha? E agora vamos falar um pouquinho das fontes de energia não renováveis, tá? E as renováveis. Lembrando que as fontes de energias renováveis têm como base, como o professor já falou, né? Aqueles produtos secundários. E os não renováveis que são extraídos, tá, galerinha? Como o petróleo, o carvão e o gás natural. E o nuclear, tá? Que são grandes recursos tirados, mas não tem um grande impacto como um meio energético. Podemos falar nuclear, falando do urânio. O enriquecimento de urânio acontece muito no Oriente Médio, que é um meio de gerar energia. Quando falamos em renováveis e não renováveis, falamos em uma matriz energética e um balanço das fontes de energia utilizadas por uma sociedade e das formas como são utilizadas. Então, falamos de energia
falamos de um balanço de fontes energéticas utilizadas pela nossa sociedade, das formas como são utilizadas. Então, assim, utilizamos de forma desproporcional, tá? Esse meio energético, essa renovação energética no planeta hoje. Então depende aí de uma equalidade, né? Depende muito do bom senso das pessoas, não só das pessoas em si, de todos, de um controle para a gente não perder as famosas renováveis, que são muito importantes para o desenvolvimento econômico e também para toda a vida do planeta. Aqui, galerinha, já vamos para o quadro comparativo entre as fontes de energia renováveis e não renováveis. Podemos ver o petróleo, temos aqui o uso, as vantagens e as desvantagens. Podemos afirmar, tá, que uma das vantagens é o domínio da tecnologia para sua exploração e refino. Quando falamos em refino, na sua transformação, tá? Quando ela sai do seu primário para o seu secundário, facilitando o transporte e a distribuição. Muito interessante, mas também temos as desvantagens. Polui a nossa atmosfera, acabando com a nossa camada de ozônio, com a liberação do dióxido de carbono, colaborando para o grande aquecimento do nosso planeta. Então, galerinha, temos aí as vantagens e desvantagens de todos os recursos, sendo eles sustentáveis, tá? E renováveis, e não sustentáveis como os não renováveis, tá? Então podemos observar a tabelinha, vocês vão estar lendo aí um pouquinho, tá? Em vermelho, galerinha, estão os não renováveis, que é basicamente esses. E os renováveis, como a biomassa, o solar, a energia solar, a eólica, a hidroelétrica, igual o professor falou, tá? Aqui tem a identificação, vocês vão conseguir identificar que em vermelho são os não renováveis e os renováveis são os azuis. Aqui vamos falar um pouquinho do carvão, do petróleo. Isso vai ficar um pouquinho mais para frente, tá? Porque senão vai demandar tempo e vocês não vão conseguir executar as atividades referente a este conteúdo e da última aula. Agora o professor vai estar finalizando e em seguida o professor vai deixar lá no Classroom uma explicação também das atividades que vocês estarão fazendo. Certo, galerinha? Espero que tenham gostado da aula. Agradeço a presença de todos e até a próxima. Ah, e lembrando, dúvida? Pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Google Maps, tá? Pode me chamar também no YouTube, onde está sendo postado o vídeo. Não interessa, galerinha. Estou à disposição de manhã, à tarde e à noite para atender vocês. Um abraço do professor Joenis e agora fiquem com os exercícios.